Vamos conversar agora com um especialista, um oncologista, que é especialista em 2 tipos específicos de câncer, que afetam um número cada vez maior de pessoas no Brasil. Eu vou conversar com o médico Alexandre Sacano. Por favor. Bom, vamos pular a primeira meia hora do papo, que seria ficar fazendo piadinhas com o seu nome, Sacano. Porque isso você escuta, eu acho que desde o colégio, desde o primário, ou não? Desde que eu nasci, né? E a família inteira também. Sim, todo mundo, não tem muito jeito. Mas é bom porque ninguém esquece o nosso nome, né? Se há uma coisa que não se esquece no Brasil, é sacanagem. Nem de um jeito, nem de outro. Agora, a sua especialidade, hoje em dia, quer dizer, você é oncologista de uma maneira geral, não é isso? Eu sou cirurgião do aparelho digestivo. E aí cirurgião do aparelho... Da parte de câncer, mas em cirurgia. Não, o oncologista, na verdade, cuida da parte clínica, que é quimioterapia, o paciente que vai para o tratamento. Eu não sei você errado, né, quando eu falei... Não, mas de certa forma também é um oncologista. Também cuida da parte de oncologia. Aliás, você veio ao programa já há algum tempo e você veio acompanhado de um outro médico, Isso. Que era, ele sim... nós dois somos cirurgiões do aparelho digestivo. Também. Como era o nome dele? Me perdoe. Marcelo Salem. Isso. Você disse que agora aumentou muito o índice de câncer no estômago e coloretal? Exato, vem aumentando bastante, principalmente nos países em desenvolvimento. Então, o câncer coloretal aumenta nos países desenvolvidos e o de estômago diminui, e o de estômago aumenta nos países em desenvolvimento, por questão ambiental, de hábitos alimentares, de conservação de alimento e de tudo isso. Bom, eu já tive uma informação de que, exatamente devido a alimentos quentes ou muito quentes, ou sei lá o quê, que um dos maiores índices de câncer de estômago no mundo era o Japão, e ao mesmo tempo era o maior índice de cura de câncer do estômago, exatamente porque o governo cuidava disso de uma forma de... A população toda fazia check-ups e exames periodicamente. Isso aí continua correto? Continua. O Japão é a maior incidência de câncer de estômago do mundo, muito provavelmente por questões alimentares, porque o que se fala, o que se observou é que os japoneses que saíram do Japão e foram viver em outros países, a partir da segunda ou terceira geração, diminui muito a incidência de câncer. Então, não é só um fator genético e sim alimentar. E, por outro lado, como eles são um país muito desenvolvido, eles conseguiram fazer campanhas de prevenção no país todo. Muito grande. Grandes, e faz com que todo mundo tenha acesso aos exames diagnósticos e tenha um diagnóstico precoce. Então, só para ter uma ideia, no Brasil, câncer de estômago hoje, nós temos em torno de 10% descobertos em fase inicial, ou menos até, e 90% já na fase avançada, quando a chance de cura é muito pequena. Num câncer de estômago avançado, qual é o índice de cura? Aqui no Brasil, em torno de 20%. Olha. E no início? No início, 98% mais ou menos são curáveis. Agora, o câncer de estômago, não foi esse, claro que esse nosso papo, porque é um papo, eu acho, de utilidade pública. Claro. O câncer de estômago é mais facilmente detectado, né, do que o câncer de cólon, por exemplo. Na verdade, os dois... Você começa a ter, como é que se diz? Pensa que é úlcera ou tem... Na verdade, o que acontece é que os sintomas de estômago são mais frequentes. Então, hoje todo mundo tem sintoma de dor de estômago, gastrite, azia, vai comer, come demais, toma uma cervejinha a mais, tem azia, e acaba procurando fazer um diagnóstico mais rápido. Depois de tomar alguns remédios que, a meu ver, são anunciados e que, a meu ver, são perigosos, porque às vezes, apesar de ter um anúncio, se o sintoma persistir, procura o médico, eu acho que isso devia ser a primeira coisa do anúncio. Olha, você tem algum sintoma, vai procurar um médico.
E aí tem o anúncio, porque, sei lá, acho que Claro, seria um se cuidado. certificar de que não é nada mais grave, né? E o exame de intestino é muito mais chato que a colonoscopia, né? E aí eu, como doutor sacano, sugeri para fazer a colonoscopia, as pessoas já reclamam, falam, mas que sacanagem fazer um exame desse tipo, Mas porque no fundo é. é um exame muito desagradável em que se coloca uma câmera de vídeo pelo ânus e vai olhar o intestino por dentro. O exame do estômago é mais simples, é pela boca, que Não, a comparação, né? muito menos traumático do ponto de vista psicológico. Inclusive pelo diâmetro, porque ninguém tem uma boquinha assim. Imagina. Agora, colonoscopia, quantos metros entram no indivíduo? Não, porque é uma coisa que é quase um laço de cowboy, É verdade, né? é mais ou menos 2 metros. Então é uma mangueirinha razoavelmente comprida, né? E fina. Fininha, é fininha. É uma o quê? câmerazinha. Um dedo, isso aqui. Um dedo, assim. mais ou menos. Agora, quais são os sintomas do câncer, vamos chamar de câncer de intestino, pode? Podemos chamar. Que cólon, intestino é tudo ali. Exato. Cólon é o intestino grosso, na verdade, mas são sinônimos, né? Quais são os sintomas? Qual é o sintoma de um câncer de O intestino? grande problema do câncer de estômago e intestino é que eles não dão sintoma nenhum no começo. Então, na fase inicial, ele não tem nenhum sintoma. Não, mas desculpe sem querer interromper, Claro. já interrompendo, o de estômago tem aquele negócio que você começa a ter uma certa frequência de azia e tal. E no caso do O intestino? intestino ele é mais silencioso, ele começa a ter sintomas quando ele já está tão grande que ele começa a obstruir parcialmente a passagem das fezes, por exemplo, então a pessoa começa a ter alteração intestinal, dificuldade de ir ao banheiro, ou vai muitas vezes, pouquinho de cada vez. Um sinal importante, que é sempre um sinal de alerta, é sangramento, que às vezes o tumor ele começa a crescer e sangra, então o sangramento é sempre um sinal de alerta. Evidente. E outros sinais indiretos, dor abdominal, cólica, desconforto, emagrecimento de causa não esclarecida. Eu estou fazendo dietas, de modo que não se preocupe. Mas são sintomas, sei lá, prisão de ventre, vamos chamar, não sei qual é o nome técnico. A prisão de ventre, na verdade tem aquelas pessoas que sempre tiveram, desde novinhas e que tem há muito tempo prisão de ventre e que isso não mudou nada, na verdade isso não é um sinal de alerta. De repente, Mas aquela pessoa que sempre teve o intestino que vai direitinho todos os dias no mesmo horário e começa a ficar mais preso, não vai direito, isso sim pode ser um sinal de alerta. Com que frequência a pessoa deve fazer a colonoscopia? Eu tenho um problema até de dizer o nome. Colonoscopia. O que a gente recomenda hoje, acima de 50 anos, para todo mundo que não tem nenhum sintoma e que nunca teve nenhum problema, fazer uma vez e, se tiver normal, a cada 5 anos é mais do que suficiente. Então, o que se diz é que um câncer, do momento em que ele nasce até ele se tornar avançado, ele leva em média 10 anos. Portanto, 5 anos é um período isso qualquer seguro tipo de câncer? Na maioria qualquer tipo dos cânceres mais comuns. E para quem tem história familiar, fazer antes, a partir dos 40 anos. Bom, na colonoscopia, a pessoa, quando vai fazer a colonoscopia, já assina um documento dizendo que se foi encontrado um polipo, o médico tem autorização para tirar. Isso já pode Mas ser tirado. Mas por que precisa ter autorização para tirar um polipo? Na verdade, só para o pessoal entender, polipo é o crescimento anormal de células normais que formam tipo uma verruguinha na parede do intestino. Todo câncer de intestino... Mas no começo nunca é maligno. Não. Mas todo câncer de intestino começa como um polipo ou um pólipo. E ele pólipo ou polipo, eu não sei. É pólipo. Me perdoa então. E ele pode ou não ser o início de um câncer. Então, por segurança, a gente sempre tira. Isso é um procedimento cirúrgico que tem os riscos de sangrar, de perfurar o intestino, de fazer alguma coisa, por isso assinar o termo. Mas normalmente é um procedimento tranquilo, seguro e que garante que, se tiver um pólipo em fase inicial de um câncer, a pessoa está curada só com a colonoscopia. A pessoa, para fazer a colonoscopia, toma algum tipo de anestesia geral? Toma uma anestesia, um sedativo, que é quase uma anestesia geral, mas a pessoa dorme, não sente nada, não vê nada, é tranquilo.
É bem tranquilo, não é? Mas tem que tomar anestesia. Assim, tem pessoas que se recusam a tomar e querem fazer o exame sem anestesia, mas é recomendável. Quando acontece, quando fazem, para, né? dá anestesia, não. Porque é desagradável, dói, né? Não é uma Dói coisa, mesmo? Dói, Eu é incômodo. Eu estou devendo vários anos eu nunca fiz, eu nunca fiz. Também isso aqui não é um depoimento, é uma entrevista, tá? Mas eu recomendo que se faça, eu vou fazer, claro. Hoje é o quê? Terça, 2015, eu já marquei. Doutor? Mas é a partir dos 50 anos, João. Então você pode ficar tranquilo. Tô tranquilo. Por isso que ele se chama Sacano, tá vendo? Doutor, eu sei de um caso recente, não vou dizer nomes nem lugares, em que uma moça foi fazer uma colonoscopia e teve uma perfuração de intestino. Qual é o percentual de casos em que acontece isso? A gente tem que falar tudo, né? Claro, é muito baixo, isso é muito pouco frequente. E a colonoscopia, assim como cirurgia ou qualquer procedimento médico mais que exige habilidade, depende da experiência de quem está fazendo, né? Então é claro que no começo da experiência as pessoas têm mais dificuldade e esse risco é um pouquinho maior. Mas mesmo assim é raro acontecer, não é uma coisa tão frequente. Em termos de percentual, é possível dizer? Difícil eu te dizer isso, eu vou estar chutando, João, mas eu diria chuta. 0,1%, vai a cada 1000 casos acontecer uma vez. E aí o que acontece com a pessoa? A perfuração do intestino ela tem que ser corrigida, então isso exige uma cirurgia para corrigir esse problema. Então a pessoa é operada logo depois do exame, mas normalmente não acontece nenhuma consequência maior. Quando há perfuração, há uma dilatação, incha a barriga? Incha a barriga. Aí a pessoa imediatamente saca. Isso. Doutor, eu vou abrir para perguntas da plateia, porque é um assunto que eu tenho certeza que tem gente, já tem um rapaz ali na terceira fila que já, na quarta fila, já levantou depois, não. Eu gostaria de saber, doutor, se a doença de Crohn pode levar ao câncer. Ou tem uma doença também que é síndrome do intestino irritado. A doença de Crohn é uma inflamação do intestino crônica que não tem uma cura definitiva. Né? Crohn, né? Isso, e exige um tratamento para o resto da vida. Ele aumenta a incidência de câncer por causa da agressão na mucosa o tempo todo. Então, assim como quem fuma ou quem toma muito sol, a doença de Crohn é um fator de agressão que aumenta a chance de câncer. E a pessoa que é portador dessa doença é um sofredor ou uma sofredora, né? É uma doença muito ruim e precisa fazer acompanhamento para o resto da vida. E a outra doença? A síndrome do intestino irritável, na verdade, é só um intestino que não funciona muito bem e dá um pouquinho de dor, cólica, mas isso não é nenhuma doença grave, não causa nenhum problema maior e não vira câncer. Não intestino irritado é um nome, né? Neurastênico, o intestino está de mau humor. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Ali, olha aquela moça ali, isso. Eu já fiz 4 colonoscopias e você falou que a partir dos 50 anos, eu tenho 30. E descobri que eu tinha 2 pólipos, só que um não conseguiu tirar só pela cirurgia. Então não tem que ser antes a idade? Por que 50 anos? Então, tudo que se fala em termos de saúde pública, nós temos que pensar em custo. Em termos de custo para um país, é muito caro fazer colonoscopia em todo mundo. Então, no mundo ideal seria fazer em todo mundo, mas a incidência é tão baixa nas pessoas abaixo de 50 anos que não tem sintoma e que não tem história familiar, que não se faz, mas não é que é proibido fazer. E outra, 50 anos para quem nunca teve nenhum sintoma e quem não tem história familiar. Quem tem sintoma de alteração intestinal, dor, sangramento, qualquer sinal de alerta deve fazer em qualquer idade, porque isso pode acontecer nas pessoas mais jovens sim. O sangramento é um sinal muito frequente? É frequente e é sempre um sinal de alerta importante. Evidente. Mais alguém? Aqui depois tem do lado esquerdo, aqui você. Doutor, uma pergunta. O sangramento que o senhor falou, né? Quando sai sangramento nas fezes ou uma pessoa se limpar, é recomendado procurar um médico, um exame detalhado? Sim, sempre. O sangramento é sempre um sinal de alerta importante, que pode não ser nada de grave. Hemorroida, por exemplo, é uma doença que não é grave e que sangra, mas para ter certeza do que é, o ideal é fazer um exame mais detalhado para poder ficar tranquilo.
É uma moça, aliás, às vezes até a pessoa tem, sei lá, uma prisão de ventre muito forte, quando vai evacuar, fere ali na entrada do ânus. Aliás, entrada não, saída. Porque ali não... O outro lavando, entra assim, imagina. Ali, quem foi que levantou? Do outro lado, o primeiro, cadê? Onde foi? Bem aqui. Então, doutor, o ultrassom pélvico abdominal, ele pode detectar o câncer coloretal ou somente a colonoscopia? O ultrassom é um exame que não dá para ver muito bem nem estômago nem intestino. Então, o ultrassom menos ainda. O ultrassom vê muito bem órgãos sólidos, então vê bem fígado, rim, pâncreas, baço, mas não vê intestino muito bem, então não é o exame ideal. Então somente a colonoscopia? Para o intestino sim, e para o estômago a endoscopia. Esses são os dois exames melhores. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de saber se os diabéticos têm uma predisposição a ter e se a ingestão de carne vermelha, se isso tem alguma coisa a ver, já que falou sobre alimentação. Tá. A diabetes não tem a ver com câncer gástrico e intestinal. A carne vermelha, sim, o aumento de consumo do consumo de carne vermelha aumenta a chance de câncer intestinal. Então, aumenta o excesso de carne vermelha. Por outro lado, tem aquela quantidade enorme de incidência comendo peixe. Por outro lado, ele protege do câncer de estômago. Então, é um pouco um paradoxo, na verdade, tem que se comer um pouco de carne vermelha, não é que deve parar totalmente, mas o excesso todos os dias é ruim. E o que se sabe muito bem hoje é alimentos conservados em sal, esses alimentos salgados, tipo bacalhau, carne seca, essas coisas enlatados, tudo isso aumenta muito a incidência de câncer de estômago, de intestino. Eu acho que daqui a pouco a gente for para casa de táxi vai chamar uma ambulância. Comida faz mal, então. E vegetais ajudam muito, protegem. Então, na verdade, comer a picanha no fim de semana não tem nenhum problema, mas come com uma saladinha que ajuda a proteger. A gente acha que não precisa ser radical em nada, não precisa parar de comer carne vermelha, nem parar de comer açúcar, nem parar de tomar o álcool, mas tudo com moderação vai muito bem. O maestro Osmar queria fazer uma pergunta ou ainda não? Existe uma bactéria chamada Helicobacter, né? E qual é a relação entre a presença da Helicobacter e o câncer de estômago? O Helicobacter é uma bactéria que vive no estômago e que é muito frequente em países pouco desenvolvidos. No Brasil, mais ou menos 50% das pessoas têm isso e pega de contato com outras pessoas, de comida, de água. Ela sozinha não causa o câncer, mas ela é um fator agravante. Então, como é que chama? Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Exato. Isso é pesquisado numa endoscopia comum. Então, quem tem alguma doença do estômago precisa tratar. Mas também não é motivo de alerta e todo mundo sair tratando a bactéria. Como é? Helicobacter? Helicobacter pylori. Pylori. Como é que ela tem tratamento? Tem antibiótico, é simples o tratamento. Tá bom. Toma antibiótico por uma semana e resolve. Doutor, como sempre, você vem aqui, você é de uma clareza espetacular. Acho que nós todos ficamos muito satisfeitos. E amanhã, vamos fazer amanhã então a colonoscopia do cespeto. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Alexandre.